Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de visão computacional. Essa aula vai ser dividida em três partes, tá? É a nossa aula sobre filtros lineares. A primeira parte vai ser relacionada a filtros de borramento, a segunda parte vai ser relacionada a derivadas de imagem e, por fim, a última parte é relacionada a filtros temporais. Essa é a nossa primeira parte da aula 3. Relembrando a nossa última aula, tá? A gente falou um pouco sobre diferentes kernels, ou seja, a gente pode estar aplicando o processo de convolução com diferentes matrizes, tá? Justamente lá a matriz do kernel que vai estar produzindo resultado diferente. Então nessa imagem nós temos 6 representações distintas, desde a sua imagem original aqui, da figura do cameraman, tá? Então sem nenhum processo de filtragem ainda, assim como também 5 filtros distintos, consequentemente representados por 5 kernels diferentes. A gente tem tanto um filtro de média, uma suavização, assim como também detecção de bordas verticais e horizontais, aplicação do Solver, que é basicamente você fazer uma filtragem de magnitude. Se você observar bem, você vai ver que a gente consegue combinar tanto a etapa do filtro 3, assim como também o 4, quando a gente faz o filtro Solver. E por fim, a filtragem de Laplace, tá? Que vai estar detectando variações bruxas de intensidade, utilizando derivadas de imagem de segunda ordem. Note que a gente já também mostra aqui, né, em parte dessas aplicações aqui desses kernels, alguns dos assuntos da nossa terceira aula. Qual é o objetivo dessa aula? Tá? Novamente, esse aqui vai ser só a parte relacionada a filtros de borramento. Se fica ligado aí, tanto na segunda parte e terceira parte dessa aula 3 de filtros lineares. A gente vai ter o objetivo de entender as funções, certo? O que cada um desses filtros fazem de diferente. Tanto o filtro de suavização, o filtro de borramento, assim como também diferentes estratégias de construção. Você vai ver que não é de uma única maneira que a gente consegue fazer um filtro de borramento. Da mesma maneira, a gente também vai entender o conceito das derivadas de imagem, tá? E suas relações com variações de intensidade e detecção de bordas. Por fim, vamos falar do funcionamento dos filtros temporais, estes aplicados a sequências de imagens e sinais ao longo do tempo. Os filtros de borramento, tá? Conhecido como blur, tá? Basicamente tem como objetivo, né, a necessidade de você reduzir variações de alta frequência. Então imagine esse caso aqui, você tem uma figura do lado esquerdo, essa figura aí está bem nítida, tá? Mas, poxa professor, qual é o objetivo de a gente estar aplicando um filtro de borramento numa imagem que tá nítida feito essa? Ora, gente, nem sempre a imagem vai estar nítida assim, e ela também pode conter elementos de ruído, certo? Então isso às vezes acontece, feito, por exemplo, o ruído salto, sal e pimenta, tá? Então, isso aí, vez ou outra, acontece, tá? E aí, qual é as alternativas que nós temos? Ora, uma alternativa é justamente aplicar o filtro de borramento. Como é que os projetos de filtros de borramento podem acontecer, tá? Nesse caso aqui, a gente tem a foto da astronauta e a gente nota que tem uma presença leve, mas tem, de ruído nessa imagem. Como é que poderia ser aplicado aqui, nessa imagem, uma operação de filtragem? Ou seja, eu vou aplicar um kernel nessa imagem e remover o ruído, tá? Note que a gente tem um preço que a gente paga, né? A imagem não fica 100% nítida, como talvez sua versão original de ruído, sem ruído. Mas note que a gente consegue tirar a componente de ruído da imagem. Então esse é o objetivo de um processo de filtragem de borramento, tá? Então nada é de graça, tá certo? Então, se você for observar aqui, nessa figura, tá? E algo que eu vou insistir um pouco aqui nessa aula, a gente vai estar observando que alguns detalhes finos, certo? Também eram componentes de alta frequência. Não era apenas o ruído, tá? E eles também foram atenuados. Em alguma maneira, às vezes, quando a gente faz o projeto de um filtro, ele não vai saber distinguir, certo? Em todas as suas componentes de alta frequência, o que é que vai ser ruído e o que é que vai ser detalhe. E ele vai acabar removendo as duas partes. A gente vai ver que a gente vai ter, basicamente, 3 tipos de filtros de borramento. A gente vai ter o filtro box, que vai ser uma média local com pesos uniformes, certo? Todo mundo na vizinhança, tendo o mesmo valor. Vamos ter filtros gaussianos, que são pesos concentrados no centro, tendo o pixel do meio com um maior peso e um decaimento desses valores conforme vai se afastando, certo? Esses valores de pixels. Também teremos o filtro binomial,
que vai ser uma aproximação discreta de uma função gaussiana, tá? Aí a gente já faz essa conexão direta, essa menção aí ao filtro gaussiano, mas vamos observar que vai ser um processo de construção mais fácil do que o filtro gaussiano em si, tá? E vai ter algumas propriedades que, quando eu faço um processo de discretização, que é o processo de discretização, fazer esse processo de conversão aí, para fazer um processamento digital, tá? Da imagem, que o processo da gaussiana não tem, tá? Então, quando você observa aí, até nessa aplicação, nesse nosso exemplo bem específico, você vai ver que os kernels, tanto do filtro gaussiano e do binomial, eles estão iguais, né? E aí, por que isso? Isso aqui não é um erro do professor, não, tá? É uma coincidência importante para esse caso. Nessa escala aqui específica, nesse nosso caso de 3x3, o binomial vai ser a melhor aproximação discreta de uma gaussiana, tá? E nesse nosso caso aqui, eles estão coincidindo. A diferença entre esses dois tipos de filtro só vão começar a aparecer de fato quando a gente começar a crescer o tamanho do kernel, tá? E aí, mostra aí que a gente vai ter essa opção de fazer esse processo de aproximação de filtros de borramento pelo tipo de filtro binomial, tá? Então, começando pelo primeiro filtro, que é o filtro box, filtro de caixa, tá? Box filter, ele vai ser o filtro mais simples que nós temos. Cada pixel é basicamente a saída, uma média aritmética de um retângulo da entrada, tá? Todos os vizinhos, todo esse processo de aplicação desse filtro possui o mesmo peso, ok? E aí, como é que esse processo de filtragem a partir do filtro caixa acontece, tá? Ele vai ter a gente vai colocar lá no nosso elemento do kernel, justamente quando esse valor ele vai estar entre -m e n, tá? E o m, né, o índice do eixo y, entre -m e m, tá? E nos demais casos ele vai ser 0, tá certo? Então, isso aí assim, é só um processo de notação aqui, um processo matemático para a representação desse filtro, tá? E notem que o kernel aqui, tá? Quando a gente está utilizando um tipo de filtro feito esse, ele geralmente vai necessitar que seja ímpar, tá? E por que o kernel ímpar nesse caso aqui vai importar, tá? Porque um kernel par não tem centro, tá bom? Então, se você está utilizando dois pixels centrais, o centro vai acabar caindo entre eles e a saída inteira vai ser deslocada de um pixel, tá? Então, meio que você vai aplicar um processo de borramento e vai mover um pouco a imagem, tá? Então, por isso que a gente vai estar preferindo aqui alguns valores ímpares, tá bom? Então, esse aqui é um filtro tá, borramento, um filtro clássico, que a gente poderia estar aplicando em algumas imagens, tá bom? Então, quando eu trago aqui a foto do gatinho fofinho, para a gente ver que nossa primeira aplicação, a gente vai estar observando aí que o quê? Que a gente vai ter, de alguma maneira, diferentes formas de estar aplicando esse filtro de borramento. Ora, acabei de falar. A gente pode estar seguindo aqui com kernels ímpares. Então, eu posso tentar aqui fazer uma aplicação 3x3, certo? 5x5 e por aí vai, tá? Mas note que a gente vai estar observando que eu poderia tentar aplicar o filtro 2 vezes. Poxa, professor, será que aplicando o filtro 3x3 2 vezes eu consigo começar a remover mais ruído do que quando eu aplico o filtro 5x5 apenas uma vez? E aí a gente vai estar observando que existem algumas diferenças, certo? Quando a gente começa a estar alternando a ordem da aplicação desses filtros. Então, nesse nosso caso aqui, a gente consegue fazer uma diferença, tá? Entre basicamente essas duas formas distintas de filtro e ver que temos pequenas diferenças. Aqui na nossa terceira imagem, onde está com tons de preto, você vai estar observando o quê? Justamente uma diferença entre esses elementos que resultaram na aplicação do filtro de maneiras diferentes. Por fim, a gente vai apresentar o filtro gaussiano, tá? Ele não é uma média com pesos iguais, tá? Como a gente viu anteriormente no filtro box, tá? No filtro caixa. Ele vai ter um processo que é mais ou menos o contrário, certo? Eles vão ter pesos, elementos que vão ser concentrados no meio do kernel, tá? E, consequentemente, eles vão cair suavemente para as bordas do kernel. Por isso que a gente pode fazer aqui esse comentário e lembrar uma aproximação da função gaussiana, tá? Esse kernel aí colorido no meio da tela é justamente isso. Você vai ver que ele tem elementos ali no centro do kernel e, consequentemente, ali, quando ele vai aumentando para as bordas, né, ele vai decaindo esse valor em todas as direções, tá? Então, esse exemplo aqui prático que a gente traz, um exemplo da astronomia, né, na esquerda a gente vai ter uma imagem aqui com Saturno com muito ruído, tá?
Então, a gente vê, teve um processo aqui de captura, etc. E tem ruído nessa imagem. Então, na foto da direita, depois da aplicação do filtro gaussiano, a gente vai conseguir, por exemplo, ver os anéis, certo? Então, se você for estar observando aqui, um pouquinho, os anéis aqui, ó, essa faixazinha aqui, ele apareceu, tá? Então, os anéis que estavam mergulhados um pouquinho o anel no granulado, se eu posso dizer assim, né? Eles ficaram um pouco mais legível, certo? Algumas faixas aí, eles apareceram, tá? Só que repare que a estrutura grande, né, os discos ali também, outros anéis, sobreviveram também, tá? E uma partezinha bem fininha que a gente tinha desse ruído foi embora da imagem. O que é que isso aqui acontece? É basicamente a separação das frequências que a gente está tirando o ruído. E esse ruído aqui, ele é uma composição de quê? Do ruído de alta frequência, tá? Então, querendo ou não, isso aí acaba sendo importante para a gente quando a gente está analisando a aplicação de um filtro gaussiano numa imagem, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou abrindo aqui para vocês, opa, justamente, você pode estar vendo aqui um artigo sobre a aplicação desse filtro. Gente, falando um pouco aqui da parte matemática do filtro gaussiano, tá? Então, como eu disse a vocês, o filtro gaussiano é uma aproximação da versão discreta, tá? Da gaussiana 2D, tá? Então, todo esse processo aqui de filtragem que a gente está comentando, a gente está tentando criar alguns filtros que sejam discretos a partir das suas versões de funções contínuas, tá bom? Então, isso aqui vai ser um objetivo nosso. Dessa forma, a gente pode ir até depois com Python, utilizando até a parte lá do SciPy, enfim, do NumPy, das funções, assim como também as funções, as bibliotecas de visualização. A gente está observando aqui, por exemplo, o decaimento, certo? Nesse domínio espacial, com a variação do valor do sigma, tá? Quando a gente está projetando um filtro gaussiano, alternando aí alguns valores de sigma, desde o sigma igual a 1 até, por exemplo, aqui o sigma igual a 4. Nesse nosso caso, se você for estar observando, a gente vai ter aqui um processozinho aqui de decaimento, tá? Então, desse nosso lado direito aqui, a gente tem os três filtros para esses diferentes valores de sigma, tá? No que a gente chama de domínio da frequência. E aí, se você for observando, é o quê? Quando a gente coloca ali o valor do sigma 1, que em tese é o menor valor, né, entre esses três, mas a gente vai ter um comportamento diferente, certo? No domínio da frequência. Você vai ver que o sigma, no domínio da frequência, ele vai ter a largura, ele vai ter a curva mais larga, certo? Então vai deixar passar até frequências mais altas. No modo contrário, quando a gente começa a aumentar o valor do sigma, aí olha ali o sigma 4, né? Por mais que no domínio espacial a gente tenha essa gaussiana achatada dessa forma, a gente está começando a cortar valores de sigma altos, certo? Deixando apenas deixar valores baixos. Então, de alguma forma, nesse processo aqui que eu estou introduzindo a vocês, é claro, né, com uma matemática mais leve, mas a gente consegue começar a projetar qual frequência, né, a gente teria esse processo de corte, tá? Então, isso aqui acaba sendo um processo interessante, um parâmetro interessante nesse processo de projeto do filtro gaussiano. De outra forma, apresento agora aqui para vocês os filtros binomiais, tá? Então, é a nossa terceira parte aqui. Então, em vez de pegar, por exemplo, a fórmula da gaussiana, quando eu disse ali para vocês a fórmula da gaussiana contínua, e fazer um processo de amostralização, a gente pode tentar construir uma aproximação discreta para a função gaussiana, tá? Então, essa é a ideia aqui justamente do filtro binomial, que você pode começar a fazer convoluções, certo? N vezes que você desejar, e aí, quando você consegue fazer isso aí, você vai conseguir ter coeficientes binomiais, tá? Para poder estar fazendo representação de algumas outras funções. E por que isso aí vai dar certo, tá? Aí tem lá uma lembrança ao teorema central do limite, tá? Da estatística, que a soma de variáveis independentes, ela vai tender a normal, certo? Só que aqui a gente está fazendo um processo de operação de convoluções, tá? Convoluções sucessivas, certo? E que quando eu faço esse processo, eles convergem para uma função gaussiana, tá bom? Nesse nosso caso aqui, tá? Quando a gente começa a fazer esse processo de convoluções n vezes, tá? A gente pode ter desde o primeiro tipo de filtro binomial que temos, seria aqui nessa primeira opção, né, que seria esse B0 aqui que eu estou representando, né, na letra A lá, tá? Que seria o quê? Que seria desde do filtro mais simples, né? Então,
seria um único pixel, que seria o impulso, posso dizer assim, certo? E em seguida, quando eu começo a fazer o processo das operações, tá? da convolução, a partir lá do filtro binomial, a gente consegue fazer algumas representações, tá? Então, vocês observam aí, tanto para uma versão 2x2, temos um, certo? Então, já tem um processo de suavização. A gente pode ver no C, que a gente vai ter lá uma representação que vai lembrar muito a gaussiana, tá? E por aí vai, tá? Então, eu posso seguir isso aí N vezes que eu desejar, tá? E aqui também tem um comentário, né, que isso, sendo binomial, né, a gente também faz aquele resgate para aquela parte do processo do... Assim como eu tenho o processo de binômio, né, a gente também vai se lembrar lá do triângulo Pascal, tá? Algumas relações desse tipo. Tem uma parte aí matemática, estatística, tá por trás disso aqui tudo, tá bom? E aí, essa imagem aqui que eu trago para vocês, certo? Então, de novo, a imagem do gatinho fofinho, certo? É um experimento bem interessante aqui para a gente tentar encerrar a aula. Que é o quê? A gente tem nessa imagem aqui do gatinho um tipo de ruído, que é o que a gente chama de ruído padrão tabuleiro, tá? Então, que vai ficar sendo alternado em cada pixel dessa imagem aí. E a gente pode estar comparando o resultado, tanto do filtro box, 3x3, certo? E também ali do filtro binomial, tá? Então, vocês vão observar que não dá para ver quase diferença nenhuma, né, entre as três imagens, certo? Com o mesmo tamanho de kernel e tudo mais. Mas quando a gente for tentar fazer um processo depois de tentar propor uma métrica de ruído para analisar quanto de ruído eu tenho tanto nessa primeira figura, que seria a figura do meio, tá? Do box 3x3 ou a do binomial, a gente vai estar observando que no binomial vai estar com nada de ruído, certo? Ou seja, por quê? Por causa dessa diferença, né? Aí essa diferença poderia ser analisada no espectro, lá no domínio da frequência, através da DFT, né? Transformada de Fourier, tá? Então, a gente tem algumas limitações no processo de filtragem com filtros box, tá? Filtros caixas, e aí a aplicação de filtros binomiais, eles são melhores nesse caso, tá? Aí eu sei que deve ter ficado algumas dúvidas para vocês, certo? Com relação, poxa, como é que eu vou estar aplicando esses tipos de filtros? Mas qual é o grande ensinamento aqui dessa aula, tá? A gente precisa estar analisando, tá, gente? Qual é o melhor tipo de filtro para o nosso caso, tá? Então, é necessário uma avaliação, certo? E aqui o objetivo dessa aula, dessa parte de filtros de borramento, é que eu não sei que tipo de ruído vai ser apresentado para mim na vida real. Então, torna-se necessário fazer o quê? Fazer uma operação de filtragem, tá? A leitura especificada dessa aula, recomendada no caso, é justamente do capítulo 17, das sessões 1 até a sessão 4, tá bom? Então, lá do nosso livro, Foundations of Computer Vision, tá? Dr. Halba, beleza? A gente continua essa aula aqui, na parte 2 e na parte 3, tanto com a parte de derivados de imagem, assim como também na parte de filtros temporais.